Olá pessoal, eu me chamo Thailson, sou aluno da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou cursando a disciplina de aprendizado de máquina e nessa apresentação eu quero mostrar para vocês algumas técnicas de machine learning que eu apliquei para prever eventos operacionais em um escritório de contabilidade a partir de uma base, né? Só contextualizando a minha base. Elas são marcos que escritórios de contabilidade podem atingir. No caso, são metas, né? Por exemplo, o escritório de contabilidade tem a meta para produzir uma guia do FGTS até o dia 20. Então, ele tem esse marco para atingir. Quando ele atinge essa meta, esse marco, a gente contabiliza em marcos alcançados, a gente consegue ver o total de marcos, se tem multas, se tem atrasos. Então, a ideia principal foi usar o histórico de cada escritório para tentar antecipar o que pode acontecer no mês seguinte. Então, em vez de olhar só para o mês atual, o modelo aprende padrões do passado e gera previsões para o próximo mês. O trabalho foi organizado em 4 perguntas principais. A primeira pergunta é: quantos marcos são esperados no próximo mês? A segunda pergunta é: a possível multa do próximo mês tende a ficar acima da média histórica daquele escritório de contabilidade? A terceira pergunta é: quais escritórios têm maior risco de churn, ou seja, o maior risco de ficarem inativos, de saírem da operação? Quarta pergunta: quais escritórios podem apresentar um comportamento diferente do padrão no próximo mês? O mais importante é que cada uma dessas perguntas ela tem uma dificuldade diferente. Eu prever volume de marcos é uma tarefa de regressão. Já a multa, por exemplo, o churn e a anomalia são tarefas de classificação, porque o modelo ele tenta separar evento e não evento. A base principal que eu utilizei, ela contém 56 escritórios de contabilidade, acompanhados por 34 meses, iniciando de agosto de 2023 até maio de 2026. E cada linha da base, né, ela representa um escritório em um mês específico. Nas linhas ela tem informações como total de marcos, marcos alcançados, né, como eu já citei anteriormente, além de se o escritório está inativo ou não naquele mês. Como isso é um problema temporal, eu não embaralhei os dados aleatoriamente. Isso é importante para o modelo não se perder, ele saber que cada registro tem uma sequência. Isso é importante para a gente utilizar a estratégia de janela deslizante. Então, o modelo treinou com meses anteriores e foi testado nos meses mais recentes. No final, ele foi usado para prever junho de 2026, que é o mês seguinte ao último mês observado na base. Na hora de treinar o modelo, eu fiquei na dúvida de quantos meses eu iria separar, né? Então, eu separei em duas bases, vamos dizer assim, para a janela flutuante, deslizante. A primeira base foi com 2 meses anteriores e a terceira foi com 3 meses anteriores, só que nesses 3 meses anteriores eu apliquei um filtro para remover escritórios com pouco histórico operacional, tá? Essa comparação ela ajuda a responder uma pergunta, que se vale mais a pena usar a janela temporal menor com mais dados, ou uma janela com um pouco maior, só que com uma base mais filtrada. Então a gente tem esse desafio para frente, tá? Eu separei essa página aqui para a gente dar continuidade à nossa apresentação, tá? Então a metodologia que eu utilizei foi transformar a série temporal em um problema supervisionado. Na prática, isso significa que as informações do mês atual e dos meses anteriores, eles viram a entrada do modelo e o que acontece no mês seguinte vira o alvo que o modelo precisa aprender. Por exemplo, se eu estou olhando para maio de 2026, o modelo usa o histórico até maio e tenta prever junho. E eu criei 5 alvos para isso, tá? Eu vou falar ele rapidamente aqui, que é o volume de marcos no próximo mês, um alvo para indicar se a multa do próximo mês ficou acima da média histórica, daquele escritório de contabilidade. Um terceiro alvo é uma indicação se o escritório estava ativo no mês atual e se ele ficou inativo no mês seguinte. Quarto é um alvo que observa o churn em até 2 meses. E o último é se o próximo mês ele é um mês anômalo, né? Se tem discrepância do padrão. Para isso eu utilizei
modelos supervisionados, como o Randall Forest, o XGBoost, que é um algoritmo em árvore de decisão. Utilizei também a regressão logística balanceada e um algoritmo focado em regressão, que tem disponível lá no Scalerid. Para as classificações, eu avaliei a acurácia, a precisão, o recal e a F1 Score. Já para as previsões numéricas de marcos, eu avaliei o erro absoluto médio, o erro quadrático médio e o coeficiente de determinação. Tá? Então, aqui nós temos uma conclusão executiva. Como eu queria testar a base para o melhor tipo de alvo, aqui a gente tem o melhor experimento como sendo marcos no próximo mês, né? Que eu utilizei o XGBoost com 2 meses anteriores, teve um 269,9 de marcos no backstage, né? Um erro médio, backtest. Teve também a multa acima da média dos escritórios de contabilidade no próximo mês, que foi a base com 3 meses. Teve um recal de 96%, uma precisão de 70,8%, né? E um score de 81,5%. Isso que foi nossa melhor conclusão. E a pior que teve, né? Foi esse F1 score aqui de 38,6, que foi a anomalia nos próximos meses, com precisão de 32,7%. Aqui eu tenho um pequeno exemplo de como ler esse relatório, né? Explicando o que é cada coisa. Por exemplo, o M1 é um termo que tem o significado do próximo mês. Então, esse M1, ele quer dizer que é um dado do próximo mês, tá? Também aparecem algumas métricas importantes. A acurácia é o percentual total de acerto, né? Mas ela também pode enganar quando o evento é raro. A precisão, ela responde de se, entre os casos que o modelo marcou como risco, quantos realmente foram eventos. O recal, ele responde se, entre todos os eventos reais, quantos modelos conseguiu encontrar. O F1 Score, ele equilibra a precisão e o recal. Por isso é uma métrica boa para comparar classificadores nesse trabalho aqui, tá? Essa distinção é importante porque em um problema com churn e anomalia, os eventos são mais raros. Então, olhar só a acurácia pode passar uma impressão melhor do que a realidade. E aqui eu tenho alguns gráficos. Esse gráfico aqui de F1 Score, quanto maior a barra, melhor foi o modelo. Então, a base 3, né, com 3 meses, para a multa acima da média do escritório de contabilidade, teve 81,5% na métrica de score. Já a pior foi a mesma base, só que para anomalia. A gente consegue ver também no recal que para anomalia foi ruim também, teve 26,9%. E a melhor também foi dos 3 meses, para também multa, com 96%. Tá? Então a gente consegue aqui ver separado por tarefas e por base, que é o intuito aqui dos meus experimentos. O erro médio absoluto na previsão de marcos aqui separado, a gente tem como a base de 2 meses é melhor, porque quanto menor a barra, menor. Né? Então se o erro médio é menor, significa que tivemos um resultado melhor, tá? Para essa base, que são nas métricas dos marcos no próximo mês. Tenta prever o marco no próximo mês. Separei aqui também alguns gráficos de tops, né? Top risco de multas, top risco de churn. Então, o top risco de multa, que esse gráfico ele mostra os escritórios com maior probabilidade de multa do próximo mês. Possíveis multas, né? A ficar acima da própria média histórica. Aqui é importante lembrar que essa probabilidade não significa que a multa será necessariamente alta em valor absoluto. Ela significa que, para aquele escritório, o próximo mês tem alta chance de ficar acima do padrão histórico dele, tá? Então, o escritório 85, ele tem 92,9%, né? Quase 93% aí arredondando, de chance de aumentar as possíveis multas.
Então, o uso prático é a priorização desse gráfico aqui. Se a equipe tivesse que acompanhar poucos escritórios, o 85, por exemplo, seria um bom candidato para ser analisado primeiro, tá? Ao lado temos o inverso, né, do que seria o abaixo da média. Então, por exemplo, o escritório 53, ele tem 94,6% de diminuir as possíveis multas ou ficar igual. Essa parte ajuda a entender que o modelo não serve apenas para apontar o risco, ele também ajuda a separar casos mais tranquilos que talvez não precisassem de prioridade imediata, tá? É o contrário do acima da média, né? Top risco de churn no próximo mês. Agora entramos aqui num risco de churn, tá? Esses percentuais podem parecer baixos se comparados com multas, mas aqui a interpretação é diferente. Por quê? O churn ele é um evento raro. Então, a probabilidade de 15% ou 20% já pode ser considerada alta para uma priorização. Por isso, o relatório usa faixas de riscos diferentes para cada tarefa. Tá? Então, a chance de 15% em churn merece atenção, já que 15% em multa pode ser baixo. O ideal é usar essa lista como uma filha de acompanhamento. Né? Então, a gente verifica o histórico, conversa com os responsáveis e entende se existe algum fator operacional ou de relacionamento explicando o risco. Então, aqui, ó, o 79 ele não está em nenhum dessas bases aqui de multa, né? Então, aqui a gente não conseguiria localizar que ele seria um possível churn, né? Tem então um risco alto. Top risco de anomalia. Esse gráfico mostra os escritórios com maior chance de comportamento anômalo no próximo mês. Quem a gente não teve um bom resultado, mas isso aqui me diz que o escritório 87 ele tem 79,2% de chance de ter uma sazonalidade, né? Ou ele pode operar menos, operar mais. Então, isso aqui a gente usa como exploratório, tá certo? Aqui nós temos uma seção importante para interpretar o churn, porque aqui a gente consegue separar uma faixa de histórico, quantidade de escritórios, a quantidade de churn que teve, né, no próximo mês. Então foram encontrados 9 escritórios com apenas 1 a 3 meses ativos. Esse grupo ele concentrou 6 eventos de churn no horizonte de um mês. Isso indica que os escritórios muito novos, eles podem influenciar a leitura de churn, né? Essa era a minha preocupação inicial quando eu separei a base com 2 meses e 3 meses, porque os 3 meses eu filtrei escritórios que tinha pouca movimentação, né? Tipo, só 2 meses de movimentação. Então eu filtrei eles. Aqui um pouco de faixa de risco, né? Como aqui eu tento explicar como as probabilidades foram transformadas em faixa de risco, né? Então, as faixas elas não são iguais para todas as tarefas, porque as tarefas elas têm frequências diferentes. Para a multa, o risco alto começa em 50% e crítico em 75%. Para a churn, no próximo mês o risco alto já começa em 8% e crítico em 15%. Isso acontece, como eu falei anteriormente, porque o churn é mais raro. Então, uma probabilidade que parece pequena em termos absolutos pode ser relevante para a priorização, tá? Essa escolha deixa a interpretação mais coerente com o problema real. O objetivo do nosso trabalho não é dizer que todos os percentuais têm o mesmo peso, mas sim criar uma régua adequada para cada tipo de evento. Aqui a gente tem um pouco de métricas de classificação. Essas métricas valem para multa, churn, anomalia. Elas medem acertos de evento e não evento. Tá? Então aqui, por base, a gente consegue ver as métricas, os eventos reais e os registros. Eu não vou me aprofundar muito nisso, eu vou subir aqui essa página para a internet e a gente consegue acompanhar depois, tá? Vou aproveitar o tempo para me aprofundar em outras questões. Aqui também métricas de regressões é a mesma situação. São algumas métricas de comparação entre as duas bases, que é o que o trabalho ele tenta
mostrar, né? Essa aqui é importante. Melhores modelos por tarefa. Então, respondendo a nossa pergunta, né? Os marcos no próximo mês. A melhor base foi a de 2 meses. A gente usou regressão com o modelo de XGBoost, né? Tivemos o erro médio de 269. Mostrei lá no início. Aqui ele não tem acurácia, porque isso é um valor numérico. Base 2. Anomalia no próximo mês, foi classificação, uma acurácia de 84. O churn no próximo mês, 95% de acurácia. Muito bom. Aqui a gente teve como recal, o melhor, foi também o filtro 3. Um F1 score também melhor foi o filtro 3. Gostei muito desse resultado aqui, acima da média. E os marcos. Para mim eles foram os melhores, tá? E são bases diferentes. Interessante isso, né? Aqui então a seção de predições principais. Essa tabela é provavelmente a parte mais acionável do relatório, porque ela permite criar uma lista de acompanhamento. A equipe ela poderia olhar primeiro para os escritórios com maior risco de churn e depois cruzar com risco de multa e anomalia. Mas é importante reforçar que as probabilidades são estimativas, elas não são garantias. O papel do modelo é priorizar a análise e não substituir a decisão humana, tá? Então, esse relatório aqui, essa tabela serve mais para a equipe utilizar para critério de acompanhamento, ok? Nós temos uma seção de principais filters. Essa seção mostra quais variáveis tiveram mais pesos no modelo. Aqui é importante tomar cuidado com a interpretação. O importance aqui não significa causalidade, tá? Ela não prova que uma variável causa o resultado. Ela apenas mostra que aquela variável ajudou o modelo a tomar decisões. Para a previsão de marcos, aparecem variáveis como alcançado, antes da meta, médias móveis. Isso faz sentido porque o volume futuro de marcos tende a estar relacionado com o volume atual, com os marcos já alcançados e com padrões restantes. Para a multa, aparecem variáveis como taxa, taxa pós, né? Taxa de atraso. Isso também faz sentido porque o atraso e possíveis multas atuais são sinais fortes para prever se o próximo mês pode ficar acima da média. Então, essa seção ela ajuda a interpretar o modelo e a verificar se ele está usando sinais coerentes com o problema. Tá? Eu também montei um dicionário de features, por exemplo, a gente identificar o que é cada coisa, né? Então, tipo assim, o Office, ele identifica o identificador do escritório de contabilidade, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso também. E aqui, assim, a gente chegou ao final, tá? O trabalho atingiu os objetivos principais, que é preparar uma base temporal, criar variáveis de histórico, treinar modelos, comparar bases com diferentes janelas temporais e gerar previsões para o mês seguinte, tá? Os resultados não devem ser interpretados como se todos os modelos fossem igualmente fortes. O melhor desempenho ele apareceu em multa acima da média e previsões de marcos. Esses dois resultados são os mais úteis para a priorização operacional. O modelo de churn, por exemplo, também é útil, principalmente pelo recal alto, mas deve ser usado como triagem, né? Ele ajuda a ordenar escritórios com maior risco, mas não deve ser usado como decisão automática. Já, por exemplo, o modelo de anomalia, ele ainda é exploratório, como eu citei no início. Ele mostra algum sinal, mas precisa de uma definição de alvo mais específica e possivelmente separar por tipo de anomalia. Seria útil para isso, talvez. Como próximos passos, pessoal, eu destacaria criar uma coluna para diferenciar zero real de linha preenchida artificialmente. Avaliar churn separadamente para escritórios novos e maduros. Também queria testar uma regra de histórico
mínimo e separar anomalias por tipo. Com isso, o projeto já entrega uma pipeline de previsão temporal e também deixa claro onde o modelo está mais confiável e ainda precisa evoluir. Ok? Então, esse foi o meu projeto. Espero que tenham gostado e agradeço pela atenção.